Jornal Última Hora, estamos aqui com o Luiz Garcia Júnior, em Araruama. Ele que representou o Brasil na Fórmula Indy, na Fórmula 3, na Fórmula 2, na Stock Car. É um piloto que foi companheiro aí de vários pilotos famosos do Brasil, como Fittipaldi. E hoje nós estamos aqui, saiu de Brasília para vir recuperar um patrimônio seu que, de boa fé, fez um contrato de locação aqui em Araruama, de um galpão. E conta pra gente o que aconteceu. Bom, bom dia, né? A gente tinha um contrato de locação com essa empresa, Alfa Terraplanagem, com opção de compra, era um contrato de 5 anos. Não foi exercido o direito de compra nesses 5 anos e o contrato de locação foi sendo renovado ano após ano. Em 2017, eles passaram a ter dificuldade de pagamento, acho que o país estava numa situação difícil. Nós fizemos uma renegociação da dívida e renovamos mais um ano, 2018. Após 3 meses também voltaram a não fazer os pagamentos, então ficaram 2 anos aí sem pagar e a gente decidiu não renovar para 2019. Né? Nós fizemos todos os procedimentos, informamos, negociamos, tentamos encontrar uma saída e não foi possível. Né? Não chegamos a um termo, eles não queriam comprar, não tinham condições de comprar e não queriam pagar o aluguel. Então nós pedimos o imóvel de volta, eles decidiram não devolver o imóvel, né, e simplesmente ficar sem pagar. Nós não tivemos outra saída a não ser entrar na justiça, né, pedindo a desocupação, o despejo, que foi concedido, isso lá em 2019. Né, mas infelizmente a demora do judiciário, algumas situações, né, que fogem ao nosso controle, isso acabou se arrastando por mais de 4 anos. Quando finalmente o processo aí foi todo saneado e novamente foi a sentença, né, do despacho para ser cumprido agora no final de 2024, eles simplesmente abandonaram o imóvel, vendo que não teriam outra solução, e quando nós fomos retomar a posse, encontramos um patrimônio totalmente destruído, coisas roubadas, arrancaram toda a fiação das instalações, são 3 galpões em uma área de Então, escritório. além de não pagar o aluguel, essa é uma coisa que tem acontecido aqui na região frequentemente. Mas, felizmente, seus advogados conseguiram uma resposta positiva e hoje está aqui com a Polícia Civil recuperando alguns dos bens. E o locador parece que era tão cara de pau que ele roubou até os portões e colocou os portões na nova loja dele, é isso? Exatamente. E eu acho que isso, inclusive, nos abriu a brecha, porque quando eu estava aqui recuperando o imóvel, né, e procurando reparar toda a destruição que foi feita, eu acabei esbarrando em pessoas que participaram da remoção desses portões e trouxeram para cá e nos informaram. E aí isso nos permitiu, né, realmente fazer a queixa-crime, e aí foi muito ágil. Aí eu só tenho a elogiar aqui a Polícia Civil e a Justiça aqui na área criminal, que foram rápidos, eficientes, né, e nos permitiram estar hoje aqui recuperando uma parte do nosso patrimônio aí que havia sido realmente roubada. Né? Não tem outra palavra, não teve como a pessoa que fez negar. Então a gente está aqui hoje, né, executando essa decisão, recuperando uma parte, né, do prejuízo que a gente teve e vamos continuar trabalhando aí para recuperar o restante das perdas que a gente teve. Mas tem que ficar de exemplo, né, para que outras pessoas não passem por isso e que outras pessoas queiram fazer esse tipo de ação criminosa saibam que a justiça vai chegar. Então aqui é a prova de que a justiça chega sim, né? A lei é para ser cumprida para todos. Então a gente não pode descansar, deixar para lá, deixar que uma pessoa nos cause prejuízo e fique para lá. Então a justiça está sendo cumprida aqui hoje. Então, aquelas pessoas que têm seus imóveis para alugar, conheça bem para quem está alugando, para evitar esse tipo de problemas, que foram, além dos anos perdidos, você ainda está tendo que pagar para retirar os seus próprios portões. Né? Qual foi o valor do prejuízo total que
esse vagabundo te causou nesse momento? Olha, o prejuízo do não pagamento, né, dos aluguéis, dos IPTU, etc., durante anos e anos e anos, já estava remontando em quase R$ 1 milhão, se eu não me engano. O orçamento que a gente tem para a recuperação dos galpões do escritório de mais de R$ 600 mil. Né? Hoje, só a despesa aqui para retirar e levar de volta são quase R$ 7 mil. Isso tudo, óbvio, a gente vai buscar a reparação, mas enquanto a gente não tem a reparação, se é que vai conseguir uma reparação, porque esse tipo de gente esconde os bens, faz de tudo para não ser alcançado, né, pela lei, mas o prejuízo continua. Né? Hoje a gente aqui está pagando para retirar, levar de volta. Hoje são quase R$ 7 mil só aqui, fora mais de 1,5 milhão de prejuízo que causou entre não pagamentos e a destruição que foi causada lá no local. Então, parabéns aí pela recuperação, mostrar que a justiça, apesar de ser tardia, ela ainda tem a efetividade. Então continue confiando na justiça, continue confiando na Polícia Civil, e fica aí o recado para aqueles que acham que podem fazer qualquer coisa que a lei não vai chegar neles, né? Exatamente, né? Então a gente está aqui em plena luz do dia, né, na rua, com a ação sendo executada aqui, a polícia, para todo mundo ver que uma hora a justiça chega, que a gente não pode descansar, deixar barato e aceitar que gente desonesta, né, prevaleça. A gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que fazer a justiça prevalecer e fazer nossos direitos prevalecerem, porque a justiça chega uma hora. A última hora, direto de Araruama, onde aconteceu um caso que acontece muito aqui na região e a justiça demora muito para dar resposta, que é o caso de pessoas que alugam imóveis, não pagam o aluguel, retarda a vida da pessoa que depende daquele imóvel, às vezes até para sobreviver, e no final das contas ainda depredam todo o imóvel, ainda roubam tudo que está no imóvel. Conta um pouco para a gente deste caso. Então, esse caso aqui é o seguinte, a ICAF fez um contrato de aluguel com o dono do imóvel aqui, e esse há muito, desde 2017, deixou de pagar os aluguéis e encargos fiscais, né? IPTU, impostos em geral. E foi proposto uma ação de reintegração, né, de despejo, que veio tramitando desde 2017 até hoje, e com o decorrer do tempo, o dono do imóvel desocupou o imóvel, mas destruiu todo o imóvel locado. E nesse inteirinho, o que ele fez? Furtou portões, materiais de uso diário da empresa, causando um transtorno assim imensurável para a empresa ICAF. E hoje, graças à justiça, né, está sendo feita, pelo menos parcialmente, estamos aqui hoje para fazer uma busca e apreensão de uns portões que, acredite se quiser, o dono do imóvel simplesmente furtou esses portões sem nenhuma justificativa, e aí não teria mesmo, mas com uma empáfia tão grande, com uma demonstração de acreditar na impunidade, chegando a confessar no próprio depoimento dele em sede policial da Polícia Civil. Ele assumiu que realmente furtou. E isso na clara e inquestionável demonstração de não acreditar nos órgãos da justiça. Mas hoje ele dançou. Né? Pelo menos a justiça está sendo feita, parcialmente está sendo feita com a devolução desses portões, que vai voltar para o verdadeiro dono. Doutora, e aqui também tem coisas que pertenciam lá à fábrica, ao galpão, que foram trazidas para cá e jogado ao alento. Foi simplesmente para prejudicar aquele que um dia confiou nele para locar o seu imóvel? É uma demonstração clara de que o desrespeito pela legislação, o desrespeito pelo contrato assinado, né? Como o senhor mesmo está demonstrando aí. Pegou um material que não serve para nada, não tem nenhuma utilidade para ele, só com o intuito de prejudicar, de trazer prejuízo e ele se locupletar às custas da ICAF, né? Então, deixa uma mensagem aí para aqueles
para aquelas pessoas que acham que pode fazer locação e ainda prejudicar, que existe ainda uma justiça nesse país? Na verdade, infelizmente, a justiça nossa ainda, o nosso poder judiciário ainda é lento, mas, como diz aquele velho ditado, tarda, mas não falha. Mesmo que uma justiça tardia não é uma justiça completa, mas ela vem, né? Graças ao trabalho de afinco do Dr. Daniel, do Dr. Mário e do meu próprio, nós conseguimos chegar nesse desfecho hoje, né? Mas não aconselho não cumprir com os contratos acordados. Muito obrigado. Última hora, direto de Araruama, notícia levada a sério. Aparentemente enferrujadas. Essas eram as estruturas que tinham lá dentro. Colaram na parede. Ficaram assim, Paulo. Verifique onde está o muro apoiado na parte de fora. Aí você viu que foi por fora. Vai ter salvação. Segurança, né? E portas quebradas, alguém via a seguinte situação. Pô. Essa água que é um perigo ficar aqui. Isso é absurdo. Na entrada da casa. Caralho. Que zoada da porra.